Bom, e agora voltando a falar do investidor, na pesquisa eu vi que vocês já receberam alguns aportes, né? Primeiro, quase 1,5 milhão de reais até 2021 para aceleração, e mais recentemente, em 2022, veio 1,5 milhão de reais da Berta Capital e da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, né? Então, e eu fico imaginando, Jefferson, que assim, Manaus não é um polo de inovação reconhecido hoje no Brasil, né? A gente tem lá Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Recife, Florianópolis. Eh, então, eu imagino que essas primeiras pedras mesmo do empreendedorismo que você e os seus 2 sócios tiveram que quebrar, não foram muito mais, exigiram muito mais força do que se você tivesse aqui perto dos bancos, né? Estivesse na Faria Lima. Então, como vocês foram recebidos pelos investidores? Quais dificuldades vocês tiveram? E até preconceitos por não estarem num polo e estarem com um produto que é tão diferente, né, do que já tinha sido criado até então. Isso é um ponto bastante interessante, porque realmente o ecossistema da região norte é muito, muito novo mesmo. Segundo a Associação Brasileira de Startup, a gente tem apenas 4% das startups que tem hoje, vamos dizer, no Brasil, né? Então, realmente é um polo muito novo, é um polo, o ecossistema do Amazonas da região norte, na verdade, é um ecossistema que tem muito a crescer, e o que você citou, realmente a gente tem bastante dificuldades. Eu mesmo, né, tenho dificuldade em alguns termos técnicos que são utilizados muito em São Paulo. Outro dia eu estava em São Paulo e tem alguns termos técnicos que eles só utilizam lá, que para eles é normal e para a gente não. Né? Então, realmente, o ecossistema ele é muito jovem aqui na região. A gente não tem grandes startups que tiveram êxito ainda. A gente tem uma ou duas startups que foram compradas em 2014, 15 ali por alguns grupos, mas assim, a gente não tem startups de destaque hoje, de relevância a nível nacional. Tanto é que a própria Navegan quer ser uma dessas primeiras empresas a ter justamente essa relevância, né, em todo, pelo menos, um ecossistema. Em 2021 ganhamos como melhor startup e em 2022, em 2023 ganhamos também como startup do ano. Então a gente já está começando a vislumbrar que o nosso ecossistema está começando a criar diversas empresas realmente que tenham destaque aqui na região. E enquanto investidor, realmente a gente teve muita dificuldade, porque imagine só, cara, eu estou precisando da tua projeção financeira para os teus próximos 5 anos. Eu virava o quê, rapaz? Não, a gente precisa do teu business plan, eu preciso saber o teu CAC, o teu LVT. Eu olhava assim, cara, o que, que é isso? Né? E os caras assim, começavam a bombardear a gente de informação e eu não Até sei nem. suando aqui, né, aqui nas têmporas, né. Então, assim, são termologias que realmente eu não conhecia. Como eu te disse, eu vim de um empreendedorismo muito tradicional. Eu até entrei tarde no ecossistema de startup. Eu fui conhecer o conceito de startup em 2018. Foi quando realmente eu comecei a trabalhar, realmente desenvolver a Navegan, né? Então, são termos realmente que a gente não conhecia. Tá? Então a gente teve muita dificuldade, tanto é que o nosso processo de investimento, né, demorou quase 8 meses para ser finalizado. Poxa, eu fui em São Paulo, né, acabei conversando com algumas pessoas, cara, que a média é uma média de 4 meses, porque a gente já tem isso tudo, do cara, quando o cara manda, a gente já tem tudo projetado, já sabe o que, que eles até falam, não, a gente já sabe até o que os caras vão pedir, então a gente já deixa o e-book pronto e já envia. Então é totalmente diferente, né? Lá, como eu falei, São Paulo realmente tá bem elevado, né? A gente tem um ecossistema muito novo que está num processo de aprendizado, mas realmente foi um processo que a gente teve de muita dificuldade de entender como é que funciona o ecossistema de investimento, principalmente, apesar de a gente já ter pego alguns investimentos, mas foi o primeiro investimento que a gente pega de um fundo que está em São Paulo, que está gerenciando o fundo aqui da região. Mas é uma outra pegada com os caras, é totalmente diferente. Cara, a reunião é papum, é isso e aquilo, é pá, me apresenta, pô. Então é muito diferente. Então a gente sentiu muita dificuldade e está começando a entender como é que funciona realmente, né, um processo de captação, né, com fundos de investimentos mais agressivo, vamos dizer assim, né? Porque aí a gente ainda, a gente ainda tem um ponto interessante, né? Tem alguns
estudos aqui que uma startup, para ter um crescimento bem significativo aqui na região norte, demora 5 anos, enquanto em São Paulo, 2, 3 anos, eles já estão escalando bem significativamente. Aí me procura um fundo que fala: olha, eu vou investir em ti, mas daqui a 5 anos eu quero um exit. Eu falei: o quê? Não dá, é totalmente diferente o ecossistema daqui. Tanto é que são pouquíssimas startups que têm investimento de um fundo de fora. Tá? São pouquíssimas. Eu posso contar, na palma de uma mão eu consigo contar. São poucas empresas, justamente porque o amadurecimento é um pouco diferente das demais regiões. Só que assim, é fácil conseguir recursos aí, entendeu? A gente está longe, né? A gente está muito longe do ecossistema. Então, assim, ali, cara, tem aquele fundo, eu vou te indicar, tem aquele fundo, eu vou te indicar. Aqui não. Aqui são poucas startups. Cara, como é que eu vou acessar um fundo que fica em São Paulo? Como é que eu vou? Poxa, eu vou bater lá, não consigo bater na porta dele, nem vai me receber. Né? Então, assim, a São Paulo tem essa vantagem justamente, poxa, a gente está ali perto, só que teve toda essa problemática realmente. E é o interessante, a Navegan fez o inverso, a gente saiu de 4 funcionários em 2019 e hoje a gente tem 26 funcionários, todos CLTs. Eu entendo que você precisou vir para São Paulo para ir atrás do dinheiro, porque infelizmente a gente ainda está nesse cenário de concentração de renda, mas o que você identifica já hoje da sua experiência que escolas internacionais, ou até o que é falado aqui em São Paulo, no Sudeste e Sul, não funcionam para iniciativas no Amazonas, para o empreendedorismo de impacto e empreendedorismo de startup no Amazonas? Hoje, se a gente faz um mapeamento de startups que a gente tem aqui, eu tenho certeza que mais de 60% hoje estão trabalhando no formato de impacto. Então, imagine só, o investidor, o que que ele quer? Bem, bem real, bem transparente. Cara, o investidor ele vai botar grana em ti, mas, cara, daqui a X anos eu quero minha grana de volta e valendo 3, 4 vezes mais. Essa é a realidade hoje de qualquer investidor. Já o investidor de impacto, ele não está só preocupado com o retorno, ele vai retornar, claro, mas ele quer saber realmente qual é o benefício que sua empresa está trazendo para aquela determinada comunidade. Então, os fundos de investimentos concentrados, né, em São Paulo, nas demais regiões, eles não conseguem entender ainda, né, o conceito realmente do que é o impacto. Então, imagine só, um aumento de renda para uma determinada comunidade. Poxa, com a minha tecnologia, aquela agência sai de vender, um exemplo, 100 passagens por mês para vender 1.000 passagens por mês. Então, eu estou trazendo renda para ela. Só que o meu custo para isso demora-se muito, né? Então, eles não conseguem entender isso. Tanto é que a gente conversou com diversos investidores, explicamos o nosso conceito, o que realmente é a Navegan, né? E eles não conseguem, poxa, não é minha tese de investimento. Eles falam, não tenho interesse nisso. Né? Então, realmente, é muito difícil, né, empresas aqui da nossa região pegarem os investimentos de fora, porque a nossa primícia é o quê? Manter a floresta em pé, aumento de renda para a comunidade, aumento de renda para determinado setor ou algo desse tipo. Então, é uma outra pegada que é mais interessante que fundos de fora conseguem entender. Os fundos daqui da região, do Brasil, não conseguem entender isso. E fundo de fora consegue. É isso que eu fico até um pouco chateado, porque eles conseguem entender, eles conseguem visualizar. Quando você fala de fora, você está falando de onde? Reino Unido, Estados Unidos, a gente está conversando com um fundo, né? Que, cara, só para te ter uma ideia, o intuito deles, eles têm quase 100 milhões de dólares para investir na Amazônia. A principal premissa dele é impacto e eles esperam até 10 anos para retornar esse dinheiro. Então, eles têm uma outra mentalidade lá, eles conseguem visualizar, vislumbrar, né, sabe, das dificuldades que a gente tem. E o cara que está aqui do meu lado não consegue entender. Ele fala: olha, cara, eu vou te injetar tanto, eu quero X% por mês e daqui a X anos eu quero meu êxito. Pronto. Não quero, senão tá fora. Pensar numa coisa mais óbvia para esse distanciamento dos investidores do que é a sua realidade, eu vou pensar, lógico, na questão cultural. Existe um distanciamento mesmo. Por mais que eu viaje, eu nunca vou saber exatamente como é a realidade de quem mora em determinada região. E o Brasil é o Brasil, que a gente sabe, né? Gigante e tudo mais. Mas você colocaria aí na mesa outras razões para que esse mundo dos investimentos ele esteja tão desconectado, né, até em comparação com outros países, como você colocou,
Por que você acha assim que tem, de onde vem, né, essa falta de conexão e ou talvez falta de vontade mesmo de olhar para outros critérios de resultado e outros meios que não sejam esses de mais agressividade mesmo, de mais curto prazo, que é esse mundo tradicional aí dos investimentos? Eu acho que você citou até um ponto interessante, realmente, às vezes é até má vontade, né? E principalmente, né, eu sempre falo que muita gente fala sobre a Amazônia sem ter pisado aqui no Amazonas. Né? Esse é um dos meus grandes, assim, que faz com que eu fique bastante chateado, é justamente isso. O cara tá falando da Amazônia, nunca pisou o pé na Amazônia, está lá no seu escritório, sentadinho lá no ar-condicionado, né? Cara, a quantidade que eu vejo de gente falando, né, nas redes sociais, a Amazônia está queimando, a Amazônia está isso. Nunca veio aqui para entender realmente como é que funciona isso. Ah, eu tenho municípios que durante a seca de 2023, né, não chegava nenhum alimento, não chegava nenhum produto. Cara, hoje a gente faz a logística desses 62 municípios. Durante a seca de 2023, eu fazia chegar produtos, né, através de embarcações que precisam fazer, às vezes, três, quatro transbordos, ou seja, tira de um barco, coloca no outro, coloca no menor, até chegar numa catraia para chegar lá no destino final. Mas chegava. Então, a pessoa que está falando, Amazônia, isso e aquilo, realmente não consegue entender. Então, hoje, essas informações, a realidade, não chega realmente nesses fundos de investimento. Eles não conseguem entender como é que funciona isso. Então, assim, eu acho que o grande problema é a desinformação, né? Ou seja, ou a informação que está chegando atravessada até algumas pessoas, até alguns fundos de investimento. Eu vou dar um exemplo. Em 2020, quando eu mostrei para um investidor, cara, olha como é que funciona a realidade aqui do transporte de pessoas. A gente fez diversos vídeos, né, dentro de algumas embarcações, ele olhava assim, ficou, cara, eu nunca imaginava que funcionava assim. E quando eu fui começar a falar sobre números, sobre valores, ele disse: Caracas, é um mercado que a gente desconhece, nunca visualizou isso. Né? Então, realmente, eu acho que um olhar um pouco mais crítico, conhecer um pouco mais da região, vir realmente logo aqui entender a capacidade de desenvolvimento, a capacidade tecnológica que a região norte tem, eu acho que faria com que a gente conseguisse desenvolver cada vez mais empresas de base tecnológica aqui. Só para te ter uma ideia, o Amazonas tem uma universidade que é a UFAM, que, é, que hoje é excelência no curso de computação. É a universidade que tem a nota 1 no MEC. Então a gente tem um polo de tecnologia muito, muito grande aqui. A gente exporta desenvolvedores. O Amazonas exporta desenvolvedores. Então a gente tem capacidade. O que falta realmente é que venha recursos corretamente aqui para a gente. E realmente, o cara tem que tirar o beabá, a bundinha da bunda lá da cadeira e vir para cá, andar de barco, entender, né, como realmente funciona, né? Porque é uma economia gigante que roda aqui, é gigante mesmo. A gente tem diversas cadeias produtivas, caixinha, cupuaçu, açaí, que é muito consumido em São Paulo, Rio de Janeiro, cara, tudo vem daqui, né? Mas não conhece realmente toda a estrutura para chegar até algum outro estado, né?